esta data, esse tempo da primeira ascensão deles, é um momento assim épico para eles. Eles têm muito orgulho disso. Quando você mostrava agora essas fotos serviam para abrir portas e serviram para consertar situações de muita tensão. Porque agora o Talibã voltou ao poder 20 anos depois. A gente acabou de fazer uma série chamada Missão Cabul, que é uma série que cotada para ganhar prêmios e tal. Para você ver aqui como é que é a vida do repórter. Isso aqui já é um rapaz que trabalha comigo, já tentando fazer uma matéria investigativa e sedento por entrar em contato comigo. Fatalmente ele tem que tomar alguma decisão. E a minha vida é assim. A vida inteira tendo que tomar decisões, tendo que construir estratégias para fazer matérias que tragam algum tipo de benefício para a sociedade, né? Mas isso te traz algum tipo de ansiedade? Porque uma decisão errada pode te custar a vida, né? Traz, sim. Nesse caso, Mas também traz assim um sentido de recompensa muito grande quando você consegue ajudar a promover justiça. Nesse caso, por exemplo, dos padres, que você conseguiu trazer justiça, não há dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague. Ou nesse caso, por exemplo, da ascensão do Talibã, você mostrar que as mulheres foram cerceadas dos seus direitos mais elementares e você ajuda a chamar atenção para a comunidade internacional, você sente que a sua matéria está sendo importante para a promoção de justiça. E não existe sentido na nossa profissão se a gente não ajudar de alguma forma a promover justiça, né? Pelo menos é assim que eu encaro a profissão. E fazer uma transformação. Foi nessa ida que você mostrou os caras sem orelha? Que eles cortavam a orelha ou não? Cortava a orelha, foi no Iraque. No Iraque? Foi 2 anos antes. Um ano antes. Tinha essa história, mas no Iraque não era... foi em 95. Havia uma grande lenda. O governo de Bagdá, o Saddam Hussein, o Tariq Aziz, que era o vice-primeiro-ministro, o homem que aparecia para a imprensa internacional, desafiava jornalistas internacionais a provarem que eles cortavam a orelha daqueles iraquianos que ousassem se negar a servir o exército. Entendeu? Isso sempre circulava, mas eles desafiavam jornalistas a provarem isso. E nós conseguimos provar. Eu vi essa cena. Isso. Quem que puxa o turbante, alguma coisa que mostrou? Essa foi a segunda situação, né? Porque, na verdade, eu fui beneficiado pelo fato de que a gente estava ali em Bagdá, com o Saddam Hussein, e 24 horas por dia, monitorados pelos agentes do Saddam. Iam, eles estavam do lado. Eles estavam lá, eles sabiam tudo onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Quando você apontava a câmera, o cara falava aqui pode, aqui não pode? Exatamente. Então, como é que eu ia, por exemplo, para Saddam City, onde estava a grande maioria silenciosa, né? Porque é o seguinte, internacionalmente, os xiitas são minoria. Tá. Os sunitas são maioria. São maioria. Mas os xiitas, no Iraque, eles são maioria. Maioria que jamais conseguiu deter o poder. E eu sabia que grande parte desses soldados que tiveram a orelha cortada estavam num lugar chamado Saddam City, porque em Saddam City havia contingentes de soldados, pelo menos havia essa informação, que se negaram a servir o exército e tiveram as suas orelhas sumariamente cortadas para servir de exemplo. Eles eram sunitas? Eles eram xiitas. Xiitas, exatamente. Eram o Saddam Hussein sunita. E o Saddam Hussein sempre perseguia os sunitas. No Iraque são minoria. Tá. Entendeu? Mas eles sempre tiveram muito próximos do poder. Era uma minoria que sempre deteve um poder econômico maior. Tá. Entendeu? Os sunitas, se você considerar o islamismo internacional, são maioria. Mas dentro do Iraque, os xiitas são maioria. Tá. Né? Esses xiitas são apoiados pelo Irã, que é um país xiita, por exemplo. Né? Bom, mas enfim, e a gente tinha que ir para Saddam City, onde estavam os soldados. Eu sabia que haveria uma grande chance. Mas como é que eu ia fazer para ir sendo seguido dia e noite pelos soldados do Saddam Hussein? Aí como é que eu consegui? Ficamos sabendo que havia chegado assim um grupo de jornalistas americanos. E não havia agentes suficientes para monitorar americanos e brasileiros. Então, o sabedor disso falou assim, olha, a gente está meio doente aqui, meio cansado, e também a gente está afim de jogar tênis, entendeu? Para relaxar um pouco. Então, a gente vai num outro hotel que tem quadra de tênis, e lá a gente vai jogar tênis, tá bom? Tudo bem? Então, eles já até gostaram, porque eles não teriam como seguir a gente e os americanos ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Eu e o cinegrafista Fernando Pelégio, que era o cinegrafista que estava comigo lá, a gente botou a câmera dentro de uma raqueteira de tênis e fomos para esse hotel onde havia uma quadra de tênis. Tá.
entendeu? Então vocês foram realmente para o hotel. Fomos para esse hotel. Tá. Chegamos até simular, ir para quadra de tênis. Quando a gente se sentiu seguro, Não tem ninguém seguindo. a gente tratou de identificar um motorista que eu tinha informação que fazia ponto ali naquele hotel, entendeu? Que era o Hotel Sulemânia. E que Meu coração já podia está me levar. acelerado só de você contar essa história. Né? Porque Meu o que Deus. acontece é o seguinte, entrou no primeiro, mas a gente se enganou, não era o motorista indicado, a gente tinha se enganado. E esse motorista, ao invés de levar a gente para Saddam City, ele levou a gente para o Ministério da Informação. Pô. Aí no Ministério da Informação, o que você queria para Saddam City? Não, eu falei, Saddam City não. A gente queria ir para o Ministério da Informação do Saddam, entendeu? A gente queria vir para cá justamente, entendeu? A cidade, né? Miguel, o famoso Miguel Miguel. ali, eles acreditaram e tal. Aí a gente voltou para lá. Quando voltamos para lá... Pro primeiro hotel ou pro primeiro hotel onde a gente ia jogar tênis. Tá. Entendeu? E aí nesse hotel eu consegui finalmente achar um motorista que eu tinha indicação, que falava inglês, era jovem e que tinha insatisfações em relação ao regime e que estaria disposto a assumir o risco. Precisaria ser alguém que é disposto a se ele assumir é risco. descoberto, morto, né? Exatamente. Então, eu acabei descobrindo esse motorista e ele nos levou para Saddam City. Só que levar no Saddam City, eu lembro que a gente levou pedrada, porque estrangeiros eram mal vistos ali, mas o fato é que uma hora depois de a gente ter chegado lá, a gente conseguiu finalmente descobrir um soldado que teve a orelha cortada, eu fiz a entrevista, ele contou pormenorizadamente por que a orelha tinha sido cortada sem anestesia, justamente porque ele não tinha servido o exército. E aí, para você ver como é que são as coisas, né? A imagem que você viu, que a gente estava na confluência do Rio Tigre e Eufrates. 3 dias depois... Não é desse dia. Não é desse dia. Não é Outro dia soldado. depois, a gente estava na confluência e eu notei que tinha ali o barqueiro que não tirava o turbante de jeito nenhum. Aí eu cheguei nele lá e eu falei, fiz um sinal. A hora que o tradutor, que era ligado ao regime do Saddam Hussein, estava distante, entendeu? Porque a gente foi para o meio do rio, e o tradutor ficou lá. Eu falei que eu precisava fazer uma passagem e o barco não cabia mais gente. Entendeu ou não? Porque o tradutor era deles, né? E aí, meio por sinais, eu expliquei para ele contar a história. E aí ele tirou o turbante, contou a história. Eu tive que traduzir depois. E aí era a história da mesma coisa. Mesma coisa. Não quis servir. Não quis servir o exército, a orelha foi cortada, não teve anestesia. E a família passou a ser perseguida. E o mais interessante é que eu lembro entrevistando o Tariq Aziz, o vice-primeiro-ministro, ele falou assim, eu desafio você a encontrar essas pessoas. Onde estão essas pessoas? Mas eu não podia falar, eu acabei de filmar. Porque se eu falasse isso, eles iriam revistar, confiscar. E eu queria ainda ir para a cidade, arrasá-la para as armas químicas do Saddam Hussein. Claro. Só que essa cidade arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein estavam no norte do Iraque. Sei. E você não consegue entrar, você não conseguia na época entrar no norte do Iraque, no Kurdistão, pelo próprio Iraque, porque os agentes do Saddam Hussein não deixavam. O que você tinha que fazer? Você tinha que sair do Iraque, ir para a Jordânia, da Jordânia ir para a Turquia, e da Turquia você conseguia, ali pelo sul da Turquia, lá por Diyarbakir, que é um grande reduto, né, ali dos curdos, você conseguia entrar por ali numa área que era mais monitorada pelos curdos do que pelos próprios agentes do Saddam. Mas para você entrar ali, você precisava de um visto. Mas ali eu tive uma grande sorte. Repórter precisa ter sorte também. Estavam programadas eleições em Bagdá. Você vê eleições em Bagdá, né? Com Saddam Hussein, né? Você acha? já sabe o resultado. Né? Conversa da carochinha, né? Mas ia ter ali o teatrinho deles. Os caras lá assim, tá bom, o cara joga fora aqui. Você não bota no Saddam, você vai pro paredão, né? Exatamente assim. Mas enfim, mas o fato de eleições, eu falei assim, olha, eu preciso, o seguinte, a gente já tem um bom material, e a gente precisa ir para a Jordânia, porque a gente precisa mandar o material pela Jordânia. Mas só que eu quero voltar aqui para cobrir eleições, porque eu fiquei sabendo que eu precisaria de um visto. E aí eu falei, eu vou voltar aqui 2 semanas para cobrir as eleições. Aí eles me deram um visto. Aí eu não voltei para cobrir as eleições. Eu fui... E valia lá para cima também. Aí valia lá para cima também. Você vê, é uma coisa até interessante, né? Porque valia para cima, mas não eram os agentes do Saddam Hussein, eram uma dessas coisas loucas da política internacional, como agora no Afeganistão. Para você entrar no Afeganistão nesse momento, você passa por um posto do ex-governo afegão que foi deposto, mas para você, mas acontece que
os paquistaneses só deixam você entrar no Afeganistão com autorização de um governo que foi depois, que não existe mais. Que doideira! E era a mesma situação ali, lá no Iraque também. Você tinha que ter um visto, embora você soubesse que não seria fiscalizado pelos próprios agentes do Saddam Hussein, porque eles não controlavam aquela área. Era parte do Iraque, mas era uma área controlada por 3 diferentes grupos de curdos. Entendeu? Você não usou o visto? Usei o visto porque os agentes de imigração turca, eles pediam. Eles pediam. Você tem o visto? Eles só te deixavam passar, senão te deixavam passar. Era uma ironia, contradição totalmente, porque era um visto de um governo que ali não tinha influência, né? Que ali não mandava. Mas, enfim, você conseguiu chegar nós conseguimos, nas armas? Nós conseguimos. Foi uma reportagem de praticamente 2 meses ali, né? Entre a parte controlada pelo Saddam Hussein e a parte não controlada. Fez toda a volta. Toda a volta, mas por quê? Eu queria entrar, porque eu queria ir na cidade que tinha sido arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein, que o governo também contestava, dizia que isso era mentira, que não era culpa deles, que era o Irã, né? O Irã que na época tinha a grande guerra entre Irã e Iraque. Então eles culpavam os iranianos pelo que tinha acontecido, pelo uso de armas químicas, inclusive. Mas enfim. O que você viu lá? Olha, eu vi uma cidade chamada Halabja, primeiro, vilas inteiras dizimadas, mas o que mais impressionou por armas químicas. Então, as construções estavam em pé. Algumas estavam, outras não. E eles usaram lá... Era um tipo de gás que espalhava elementos químicos e a água ficava contaminada. Então, o nível de doenças congênitas era absurdamente grande. E isso tinha passado, inclusive, já há alguns anos isso. Mas era um lugar que o Saddam Hussein protegia e não deixava jornalistas internacionais terem acesso. Claro, né? Ele não queria que... Exatamente, ele não queria. Era uma propaganda que não interessava para ele. Então, eu encontrei uma cidade ainda arrasada e com a população doente e com pessoas totalmente deformadas, crianças totalmente deformadas, com a pele deformada pelo uso de armas químicas. E foi uma das experiências mais... Falaram. Esse é um dos principais capítulos desse livro também, né? Que impressionante isso. E a gente, ao mesmo tempo, o Saddam tinha franco-atiradores ali, agentes que entravam ali e tentavam fiscalizar o que estava acontecendo e matavam estrangeiros. Entendeu? Então a gente tinha que correr esse risco. Vocês também. Eram os únicos e também lá? na época também havia o Estado Islâmico dava os seus primeiros passos. Entendi. Entendeu? Então era uma área muito tensa. E além disso havia uma guerra entre os curdos, diferentes facções de curdos. O PKK, que são os curdos comunistas, que são um grande problema para a Turquia. Até hoje, né? O Abdullah Öcalan, que é o grande líder que está preso até hoje, porque eles representam um grande problema para a Turquia, porque existem curdos em 5 nações e é o maior povo sem nação que existe na humanidade nesse momento. Isso é um grande problema para a Turquia. E para o Saddam Hussein também, sempre foram um grande problema. Mas os próprios curdos, eles sempre guerrearam entre eles. Entendi. Eram diferentes facções. Uma um pouco mais próxima do Saddam Hussein, Você estava no meio outra de nem um tanto. tiroteio lá. Sem dúvida. Foi um dos momentos mais críticos. E também o que aconteceu é o seguinte, quando a gente cobriu essa briga de facções curdas, e o que acontecia? Você não podia nem avançar e nem retroceder por causa dessa batalha. Claro. O que acontece? O Kurdistão é uma zona profundamente montanhosa. E as guerras acontecem de uma montanha a outra. Então, uma guerrilha, um exército, os Peshmergas, né, como eles são conhecidos ali, eles atiram na outra montanha. E à noite faz muito, muito frio. E você não pode acender uma fogueira para se aquecer, porque senão você vai se tornar um alvo visível. Então, foi uma experiência assim, incrivelmente marcante, porque você tinha muitos fatores ali, né? Você fugia do Saddam Hussein, você fugia dos disparos de Katyusha, né? Que é isso? Katyusha são os mísseis, um míssil de médio alcance, muito comum nessa área. E muitas armas brasileiras, os tanques Cascavel, que foram vendidos a rodo para o Saddam Hussein, depois usados pelos curdos, né? E você cobria também essas guerras, e eram guerras em lugares repletos
desertos e cavernas, onde você passava muito frio, onde você via muita gente morrendo. E esses guerrilheiros, o PKK, por exemplo, a gente teve acesso a um grupo de meninas que tinham apenas 11 anos e elas eram totalmente condicionadas a matar os seus inimigos. E elas eram assim, sofriam um processo de lavagem cerebral. E elas não treinadas a não ter atração pelo sexo oposto, a se explodirem, como o Hamas. Eu também tive a oportunidade de entrevistar homens bomba, né? Os jovens que são treinados para se explodirem em nome de uma causa, né? Então, são experiências que assim, impressionaram muito. E, nesse caso, era muito difícil porque a gente foi dado como perdido de guerra. Por quê? Porque a gente não podia nem retroceder e nem avançar, porque a gente estava no meio de uma guerra. E não tinha como a gente passar informação. É isso que eu falo. Porque nós estávamos em contato com a Globo. Na época... exatamente. Era Globo? Essa época, a segunda vez que eu estive foi pela Globo, né? Tá. Perto da invasão Como vocês se comunicavam? A gente se comunicava na época via telefone, porque não tinha celular, né? Você não telefone tinha... fixo. Exatamente, telefone fixo. Mas a gente ficou incomunicável. A gente não conseguia se comunicar. Então, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com a gente, né? Mas foi uma das matérias mais impressionantes, uma das melhores que eu já fiz. E você escutava à noite explosão, aqueles traços que a gente vê de míssil à noite... Olha, é uma matéria que vale a pena ver, ela está no YouTube hoje em dia, tudo que aconteceu na história da humanidade está muito relacionado também com esses momentos, né? Então, não só dessa cobertura no Iraque, como também a cobertura no Afeganistão. Era um outro tipo de guerra, né? As armas eram menos potentes do que existem hoje. Era uma guerra onde ainda você conseguia enxergar os olhos do inimigo, como a gente dizia, né? Entendi. Porque você ia na linha de frente, você tinha que escolher. Você queria cobrir a guerra do seu hotel ou você queria estar na linha de frente. A gente sempre optou por estar na linha de frente com algum tipo de segurança, né? Porque ali a gente via o que de fato acontecia. Usavam os coletes em alguns momentos, em outros não, porque quando você entrava em vilas que estavam dizimadas, eram pessoas que não tinham, às vezes, nem o que vestir, e você entrava ali como um astronauta, era como se você comunicasse para aquelas pessoas, olha, a minha vila vale mais do que a sua. Você passa arrogância. Então, o ato de exercer a profissão de jornalista, ele foi mudando na história das coberturas de guerra. Antes, nos anos 80, por exemplo, se você se identificava como jornalista, você era protegido. Você ligava, você transportava ali um cartaz escrito press, a imprensa, e você era protegido. Como se fosse uma regra, tipo... Exatamente, mas a partir da guerra na Bósnia, isso mudou, porque os franco-atiradores passaram a alvejar jornalistas. E já na guerra do Iraque, jornalistas passaram... que era jornalista. Sabendo que era jornalista. Isso aconteceu muitas vezes. Jornalistas passaram a ser alvejados porque passaram a ser responsabilizados por uma propaganda, especialmente contra os sérvios, né? Entendi. Os sérvios começaram a achar que havia uma campanha muito grande na imprensa internacional e começaram a alvejar. Eles começaram a se divertir atirando em jornalistas. E já no Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de troca para sequestro. Entendi. Jornalistas passaram a ser sequestrados, jornalistas passaram a representar... Prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra, passaram a significar dinheiro. Então, para você saber como você deve se portar, você precisa saber em que terreno você está pisando. Em alguns lugares compensa você se identificar como jornalista, em alguns lugares é fundamental você usar todo o aparato, colete, capacete, é importante. Em outros não, porque você vai passar uma mensagem, se misturar, se infiltrar melhor. Então, o que vai determinar isso é o conhecimento do terreno. Entendi. Saber onde você está pisando. E da situação política que está acontecendo. Exatamente. Você me mostrou uma foto agora com uma roupa típica do Afeganistão. O perran turban. Isso você ganhou deles? Você compra? Isso eu comecei a fazer várias entrevistas logo na minha chegada. Tem foto pra gente mostrar? A gente mostra aqui essa foto que você me mostrou aqui. Tem sim. Eu fiz, inclusive, porque foi o seguinte, quando eu cheguei lá... eu fiz algumas entrevistas onde talibãs disseram que só não nos matavam, eu e o meu cinegrafista, porque eles não tinham ordem, porque senão eles nos matariam pelo simples fato de nós não sermos muçulmanos. E um rapaz que eu conheci ali localmente, que era muito inteligente, intelectualizado e que serviu como tradutor, né? Ele falava inglês muito bem, e falava também o Dari, que é o persa, e falava o pashtun, que é a língua predominante entre os talibãs, e ele me aconselhou a usar essa roupa. Deixa eu ver. Que é essa... Opa, peraí que estava aqui.
usar essa roupa que chama-se Perhan Turban, justamente porque chamaria menos atenção. É isso daqui. Tá pegando aí, mandíbula? Mais perto? É uma roupa Aí, muito ó. comum, usada há milênios, faz parte da cultura afegã. Uma cultura que tem muito orgulho de, em que pese ter sido invadida milhares de vezes. Por diversos- Entendeu? Alexandre o Grande invadiu. Desde essa época. Gengis Khan invadiu. O Império Britânico invadiu. O Império Soviético, o Império Americano. Mas eles jamais foram colonizados. E eles têm muito orgulho disso. Eles nunca foram aculturados. Entendi. Eles mantêm até hoje a Eles cultura têm esse deles. orgulho, exatamente. Então, o